a paz de Jesus a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor para dar abertura neste culto. Vamos clamar ao Senhor para que Ele venha nesta casa, que Ele seja honrado aqui por todos nós e que tudo que nós façamos aqui seja para a glória do nosso Pai. Senhor querido, em Tua presença, Senhor, aqui nessa noite nós nos colocamos em oração. Em primeiro lugar, queremos Te agradecer por estarmos reunidos aqui nesta casa, porque o Senhor nos trouxe em paz, em segurança, Senhor, debaixo da Tua proteção. Eu Te louvo, Jesus querido, por cada vida que aqui está. Peço ao Senhor que o Senhor venha acampando os Teus anjos ao redor daqueles que estão a caminho deste lugar, e que em nome de Jesus nós possamos Te honrar aqui nesta casa, possamos engrandecer o Teu nome, louvar o nome do Senhor que é santo, que é digno, que é justo, que é verdadeiro, que nós possamos, Jesus querido, aqui nesta casa, louvar o nome do Senhor pelos benefícios do Senhor dado a nós, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós todos os dias, por cada livramento, por cada cuidado do Senhor para conosco e para com a nossa casa. Pai, eu louvo o nome do Senhor por essa reunião de Santa Ceia, essa primeira Santa Ceia deste ano, que nós vamos sentar à mesa contigo, ao qual, Jesus querido, estamos aqui em memória do Senhor, celebrando a tua alegria, celebrando, Jesus querido, com alegria, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós te glorificamos, Jesus, porque o Senhor morreu, mas ressuscitou e vivo está. E o Senhor se faz presente nesta casa, o Senhor se faz presente em nossas vidas através do Espírito Santo. E nós clamamos para que o Senhor venha ter liberdade aqui nesta casa, que o Senhor tenha liberdade em nossas vidas, que o Senhor derrame graça, Senhor, que o Senhor derrame unção, que o Senhor derrame a tua glória sobre nós aqui, e que nós possamos, Jesus querido, dar o nosso melhor ao Senhor. Nós consagramos esta reunião a Ti, Pai, porque só o Senhor é digno de recebê-la, e nós queremos entregar o nosso melhor ao Senhor. Que o Senhor venha ficar à vontade nesta casa e em nós. Assim nós oramos e já te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao nosso Senhor. Glória a Deus. Que os nossos corações se abram para Ele e que a nossa adoração seja verdadeira ao nosso Pai. Que nós possamos entronizá-lo em meio aos louvores nessa noite. E que a nossa adoração, o nosso louvor, chegue ao trono do Senhor como um cheiro suave. Nós te adoramos, Jesus querido, por tudo que és e por tudo que fazes por nós. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, Tu és digno. Aleluia. Aleluia. Corações abertos em verdadeira adoração, mãos erguidas
declare isso para o nosso Senhor Jesus. Sincronizamos, Senhor. Sincronizamos com louvores. Receba, Jesus. Sincronizamos com louvores. Receba, Jesus, é tudo para ti. Sincronizamos com louvores. Nós te sincronizamos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, para te honrar, para te engrandecer, para te exaltar. Oh, Senhor, nós estamos aqui por tua causa, Jesus. É por causa do Senhor que nós nos viemos aqui nessa casa. Que nós saímos do nosso lar, do nosso conforto, para nos reunirmos aqui neste lugar. É por tua causa, Senhor. É para te agradecer por quem tu és, pela salvação do Senhor pelas nossas vidas, pela misericórdia do Senhor que se renovam todas as manhãs sobre nós. É por tua causa que nós estamos aqui. Receba, Pai. Receba o nosso melhor ao Senhor. É em forma de gratidão que nós te honramos aqui. Receba, Pai. Tudo é para ti, Jesus. Tudo é para ti, Senhor. Aleluia. Aplauda o nosso Senhor. Glórias a ti, Jesus. És bendito. És bendito. Glória a Deus. Nosso Pai é santo, Ele merece a nossa adoração, amém? Glória a Deus. Ah, se não fosse o Senhor na nossa vida, se o Senhor não tivesse soprado hoje o fôlego de vida em nós não estaríamos aqui neste momento. Então nós temos muitos motivos para agradecer a esse Deus e para ouvir a sua voz. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós somos direcionados. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não caímos em ciladas. Porque o Senhor, Ele fala conosco e nos direciona, nos mostra o caminho e não nos permite cair, porque Ele segura em nossas mãos. Que Ele fale conosco essa noite e que nós possamos ouvir a voz do Pai. Que Ele fale ao nosso coração aqui e que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor vai direcionar a nossa semana. Já está direcionando a nossa semana. Fala conosco, Senhor. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor e conduz o teu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha a beber.
falas através de mim. Sei que me falas, dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Jesus, fala comigo até quando me cala. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz acalma, traz consolo ao meu coração. Enquanto não sei que direção tomar, dá-me tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala, Senhor, fala comigo, fala, Senhor. Decidi obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo, como pastor, e conduzo o teu rebanho. Eu não conheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma, traz consolo ao meu coração. Enquanto não sei que direção tomar, dá-me tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Então fala, Senhor, fala comigo, fala, Senhor. Decidi obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo, como pastor, e conduzo o teu rebanho. Eu não conheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, aleluia. Glória a Deus. É importante que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus. É importante que a gente seja sensível à voz do Senhor a nós. Quando nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor, nenhuma outra voz nos confunde. O Senhor, Ele diz em sua palavra que as suas ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz. Que nós possamos ser essas ovelhas que reconhecem a voz do seu pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Ele é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele que está aqui esta noite e sempre estará conosco. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Aprenda a discernir a voz do Senhor, para que você seja direcionado, para que o Senhor venha te instruir e você possa viver vida longa, vida abundante com o nosso Pai, e que você não caia nas ciladas de Satanás. Porque a voz do Senhor, ela nos direciona ao caminho da verdade, da vida.
O Senhor nos direciona, a sua presença, o Senhor nos direciona à eternidade com Ele. Que nós possamos estar com Ele, não apenas aqui, mas também naquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Que nós possamos estar com Jesus na Nova Jerusalém. Assim como nós caminhamos com Ele aqui, nós possamos caminhar nas ruas de ouro que Ele preparou para nós, naquele lindo lugar, que nós possamos estar com Ele, em nome de Jesus. Nós podemos estar contigo, Jesus.
Deus grande, Pai. Aplauda aquele que é grande, aquele que é santo. Aleluia, toda honra seja para ti, Jesus, toda glória, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus. O culto hoje é um pouco mais rápido devido à Santa Ceia. E vamos já ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos participar da ceia, para que nós possamos nos assentar à mesa com Cristo, com alegria, com satisfação, com gratidão, porque nós sabemos que se chegamos até aqui foi por causa do Mestre conosco. Amém? Glória a Deus. Roberto já assumiu a tribuna. Aleluia. Vamos orar pela vida de Roberto neste momento, e que nosso coração esteja receptivo à palavra do Pai. Amém? Estenda as suas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro aqui neste momento, juntamente com a tua igreja, apresentando, Senhor, a vida do Beto ao Senhor, para que o Senhor venha usá-lo, Senhor, nesta casa, com poder, com autoridade, com ousadia, com emoção. Que o Senhor venha derramar sobre ele, Pai, a unção que vem do alto, para que ele possa transmitir a mensagem do Senhor com fidelidade. Que ele possa, Jesus querido, falar a nós aquilo que o Senhor já trouxe ao seu coração e que nós possamos ouvir, entender e obedecer a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Graça e paz a todos. Amém? Motivo de alegria, né? Mais uma vez estarmos aqui. Primeira ceia do ano. Muitas lutas e dificuldades para chegarmos, mas o Senhor permitiu que estivéssemos aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, hoje uma palavra que não vai agradar a muitos, mas temos que obedecer ao Senhor. Rosane, traz um copo de água, pode ser um descartável, aí você me ajuda aqui fazendo um favor. Glória a Deus, aleluia. Quero trazer primeiramente uma reflexão que o Senhor trouxe para mim. É uma reflexão muito boa. Eu até anotei no papel aqui para que eu não esquecesse de nada. Cheio. E é o que o Senhor quer falar conosco. Vou esperar a Rosana trazer aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus aí, aleluia. Glória a Deus. Segura o copo. Amém? Por que você derrubou a água? Resposta errada. Por que você derrubou a água? Eu não derrubei água. O que tem no copo? Água. Se tivesse chá, você derrubaria? Chá. Pode deixar o copo aqui agora. Amém? Agora presta atenção. Por que você derramou a água? Ela respondeu. Falei, resposta errada. Você derramou a água porque é o que tinha no copo. Se fosse chá, teria derramado chá. O que você tem no copo é o que você vai derramar. Igualmente acontece na vida, quando ela te sacode. Isso certamente acontecerá em algum momento. Tudo que tem dentro de si é o que vai derramar. Aquilo que te preenche é o que transbordará de você e contagiará a todos. Você pode continuar fingindo que seu copo está cheio de virtudes, mas quando a vida te pressiona, você acaba revelando tudo o que tem dentro de si. No final, tudo vem à tona. Então, será a hora de perguntar: o que tem no copo? Quando a vida te pregar uma peça, o que você vai derramar? Amor,
alegria, paz, humildade, paciência, fé, temperança ou amargura, pensamentos ruins, maldições, palavras duras, medo. Esforce-se para encher o seu copo com gratidão, generosidade, amor e coisas boas, porque o que está dentro de você é o que sairá quando a vida te sacudir. Amém? Por isso que você derramou água do copo, porque tinha água no copo. E o que você está derramando quando a vida te sacode? Quando acontece algo errado na sua vida, o que você derrama? Quando o seu filho faz algo de errado, o que você derrama? Não é verdade? Então, preenche-se com coisas boas, não com coisas ruins. Muitas das vezes os nossos filhos estão chamando a nossa atenção de alguma forma. E o que nós estamos derramando? Palavras duras, muitas das vezes maldições, etc. Amém? Conseguiram compreender? Glória a Deus. Ficou bravo comigo? Amém. A gente derrama o que a gente tem dentro da gente. Não tem como derramar outra coisa. Agora eu quero que você abra sua Bíblia. Lucas 16, versículo 19. Amém. Glória a Deus. Prestem bem atenção aí, ó. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Antes de eu fazer uma pergunta para vocês, o que é ímpio? O que é um ímpio? A Bíblia descreve um ímpio
como quem rejeita a Deus e a sua vontade, praticando o mal e a injustiça, sem remorso, vivendo sem oposição à santidade e justiça divina, sendo sinônimo de perverso, cruel, incrédulo, e tendo como destino o julgamento e a condenação eterna, diferente dos justos que buscam a Deus. O termo se refere a uma pessoa rebelde que despreza a lei de Deus, não apenas alguém sem religião, mas alguém que conscientemente escolhe a impiedade e o afastamento de Deus. Características do ímpio: rejeita a Deus, não busca um relacionamento com Ele, vivendo por seus próprios caminhos, pratica o mal, seus pensamentos e ações são cruéis, injustos, corruptos, prejudicando o próximo, injusto e enganador, usa a língua para mentir, tem um coração cheio de iniquidade e pode até disfarçar de justo. Inimigo de Deus, é visto como inimigo de Deus, sendo alvo de seu juízo. Sem frutos espirituais, ao contrário do justo, que é como árvore frutífera. O ímpio é estéril e passageiro como a palha levada pelo vento. O contraste com o justo. Justos têm aliança com Cristo, buscam santidade, são protegidos por Deus e buscam viver segundo os seus preceitos. Ímpios são rebeldes e infrutíferos, sem esperança e permanecem no julgamento final. Amém? Quem tem o pai ímpio? A mãe ímpia? O marido ímpio? Um filho ímpio? Alguém da família ímpio? Ninguém tem? Se ele morresse hoje, o que seria da vida dele? Qual o nosso papel na família como cristão? Pregar o evangelho. Não vou falar obrigar a trazer, mas tentar trazer para Cristo. E o que nós temos feito para trazê-los para Cristo? Imagine você numa cena, vendo aquela pessoa da sua família que é ímpia, deitada num caixão, cheia de flor, e você chegar no caixão e falar: eu falhei, não dá mais tempo para nada. Agora, vamos dizer o claro, já era. Muitas das vezes a gente fala: eu não vou mais atrás porque já cansei de ir atrás dessa pessoa, ela não quer nada com Deus e eu não vou perder mais meu tempo. Mas o Senhor chamou minha atenção. Ele falou: então, se você não quer fazer nada disso, então desce do altar e não fale mais de Cristo. Não suba mais tocar no louvor. Não fale mais de Cristo. Porque Cristo foi atrás até o último dia da vida dele. Muitos não quiseram ir com Cristo. Mas aí foi a escolha dele. Não foi culpa de Jesus. Foi culpa dele. De querer ir lá. De querer viver no mundo. Agora, o que nós estamos fazendo? A gente estava falando do amor de Cristo. O que o Senhor quer que a gente faça? Não quer que fique lá na cabeça falando. Mas nós, como cristãos, temos o papel de chegar na família e falar: ó, você está errado. Se você morrer hoje, você vai para o inferno.
Se você morrer com a vida que você está hoje de ímpio, você não vai subir para a glória do Senhor. Ou você acha que vai? Agora, se a gente tiver medo de chegar para um irmão, para um pai, para uma mãe, para um filho que é ímpio, para quem que a gente vai falar de Jesus? Para quem que a gente vai falar? Agora, o que é um ímpio? Eu já falei aqui. Muitas das vezes você está na igreja, mas você é ímpio. Você não acredita em Deus, você faz o que você quer da sua vida, você usufrui de vícios, faz tudo o que você quiser, sem pensar em Deus, sem pensar em Jesus. Agora, se a gente está no pecado, a gente está na igreja, a gente é o quê? A gente é ímpio. Que não adianta estar nos dois lados, estar em cima do muro. A gente tem que servir a um Deus só. Não adianta a gente querer, eu falo de Jesus, eu falo isso, eu falo aquilo, mas está com uma vida errada. Então, queridos, eu quero falar para vocês aqui, segundo a Bíblia, quem morre, não é eu que estou falando, tá? Segundo a Bíblia, quem morre sem Deus, ou seja, sem fé em Jesus Cristo, vai para um estado de separação consciente de Deus, aguardando o juízo final, onde sua alma irá para o tormento eterno, no inferno. Enquanto o corpo retorna ao pó, pois a vida eterna é encontrada em Cristo. A essência humana é mortal, mas o destino eterno depende da resposta individual a Jesus, resultando em vida ou em condenação. Então eu escolho se eu vou viver eternamente ou se eu vou viver condenado. O que a Bíblia ensina? Separação e consciência. Após a morte, o espírito da pessoa vai para a presença de Deus. Mas, para quem não tem Cristo, essa presença é para o julgamento e tormento, não para a bem-aventurança. Julgamento. A salvação ou condenação é selada na vida terrena, com base na fé em Jesus. Quem morre sem ele enfrenta a condenação. É na base da vida terrena que nós vamos saber se a gente vai ou não com Cristo. Mas a hora que eu estiver lá quase morrendo no bico do corvo, aí eu peço perdão. Eu não vou falar que você não vai ser salvo. Porque quem sou eu para julgar? Mas também não vou falar que você não vai ser salvo. Independente. Mas, o que a Bíblia fala? Que temos que andar aqui na terra segundo a vontade de Cristo. Então, se você anda conforme a sua vida, conforme você quer, conforme você deseja, para onde vai? Não adianta falar para mim, não, mas pediu perdão. O rico e Lázaro. Onde o rico estava? No Hades, tormento. Onde Lázaro estava? Pelo jeito, um via o outro. Que a Bíblia descreve. Ele viu. Pai Abraão. Pede para Lázaro molhar o dedo dele para refrescar a minha língua, porque eu estou aqui no tormento. Imagine, você morre, aí você está lá no Hades e olha e vê seu irmão lá.
Ai, pede, não dá. Está separado. É um abismo. Não tem mais como. O que a gente tem que fazer é hoje em vida. Morreu? Já era. Tanto para você quanto para a pessoa que morreu. Porque você não fez o seu papel de pregar para ela, e ela não fez o papel de aceitar Cristo como único Salvador. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo certo? Só você refletir aí. Você, reflita. Quantos parentes seus tá no mundo? É ímpio. Quantas vezes você foi lá, passou por lá, não para fazer uma visitinha, mas para chegar para ele e falar assim, ó, o Senhor pediu para mim falar para você. Se você não abandonar essa vida, você não vai herdar o reino do céu. Ah, mas eu não acredito. O Senhor pediu para mim falar. Agora a decisão é sua. A decisão é sua. Não é mais minha, mas eu estou falando. Não é para a gente ficar todo dia na casa. Mas sempre que você vê, é um jeito tão próximo aqui, ó. Você usa isso aqui para tanto. Mas eu acho que para falar de Jesus é bem pouco. Para mandar uma mensagem para uma pessoa que você sabe que se ela morrer hoje, ela vai para o inferno. Você sabe. Porque não adianta falar para mim que bebe, que fuma, que prostitui, que usa droga, que faz de tudo e depois vai para o céu. Não adianta. Não adianta. E aí? Dá glória a Deus aí. Hoje é dia de dar glória. O destino final, alma, espírito, vai para o lago de fogo e enxofre, um lugar de sofrimento eterno, enquanto o corpo volta ao pó de onde veio. Muitos estão aí cuidando do corpinho aí. Barriguinha tanquinho, bracinho musculoso, não tem gordurinha, cabelinho na régua, barbinha feita, tênis bonito, roupa boa. E o de dentro? E a alma? Sepulcro caiado, bem pintadinho por fora, bonito, pedra de mármore, aqueles detalhes de ouro, por dentro só podridão, cheirando mal. Foi duro de eu estudar essa palavra, mas foi o que Deus trouxe. Ah, mas está falando para mim? Não, estou falando para todo mundo, para mim, para você, para quem vai assistir. Não adianta muitas das vezes você faz bem sim, porque você está numa situação, não adianta. Não adianta. A importância de Cristo. A vida eterna é possuída por quem tem Jesus. Por quem tem Jesus. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Não há sono da alma, ou purgatório. A Bíblia descreve um estado imediato e consciente após a morte, seja na glória ou no tormento, sem estados intermediários, como o sono da alma, ou purgatório, conforme algumas doutrinas. Ah, ele morre, ele vai lá no purgatório, lá e vai ficar ali, e dependendo do que ele fizer, ele não vai fazer o quê? Não faz mais nada depois que você morreu. Então é hoje, a sua atitude tem que ser tomada hoje. Não é amanhã, porque você sai, você tropica ali, você bate a cabeça, morreu, pronto. Ah, mas estava na igreja, vai para o inferno. E como que estava a sua vida? Não adianta você estar na igreja. Não é verdade? Quem concorda comigo? Amém?
A morte para quem não tem Cristo é a separação definitiva de Deus, resultando em tormento eterno, pois a condição para a vida eterna é ter o Filho de Deus. Então, você morreu sem Deus, nossa, mas eu vou na igreja, eu toco, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tomo a ceia, eu fui batizado. O que isso adianta? O que isso adianta? Eu vi um vídeo do cara falando, eu estava lendo os 10 mandamentos, ninguém vai subir. Se for seguir a risca, ninguém sobe. Ninguém vai para o céu. Ninguém. Mas Deus é misericordioso. Tá? Ele é misericordioso. Temos que ter uma vida com Cristo. Ler a palavra, orar, jejuar. Esses dias eu falei para a Rosana, eu cheguei em casa passando mal. Que eu fiz um jejum, eu não levei almoço. Aí eu comi 2 pão cedo. E quando deu meio-dia, eu entrei no jejum. Já estava roxo de fome. Cheguei em casa, já era quase 6 e pouquinho. Se eu ficasse mais um pouco, eu ia desmaiar na rua. Porque eu já estava roxo de fome. Isso é matar a carne. Não estou falando para a minha glória, para a glória de Deus. Mas isso é matar a carne. Esses dias eu sempre falei aí que a gente almoça, às vezes almoçava. Agora eu vou entrar num jejum. Está com a barriga cheia. Que sacrifício é esse? Que sacrifício que a gente faz por Cristo, gente? Onde está o nosso sacrifício? Ele se sacrificou tanto pela nossa vida. Foi chicoteado, foi cuspido, foi judiado. Ele andou nu, carregando uma cruz. Por você e por mim. E qual a gratidão que nós estamos dando para ele? Mas é só hoje. Tá bom, é só hoje. Se amanhã você morrer, você sabe para onde você vai. Não precisa mais falar. O que é Sheol? Hebraico. E Hades em grego. São termos que se referem ao reino dos mortos, um lugar subterrâneo ou sepultura comum para todas as almas, justos e injustos, aguardando a ressurreição. Gená, do Vale de Imon, é um termo do Novo Testamento, a imagem vivida de destruição total e punição final, associada ao lago de fogo, um destino para os ímpios após o julgamento, simbolizando tormento eterno. Sheol, em hebraico, conceito, a morada dos mortos, o lugar escuro para onde vão todas as pessoas, justas e injustas, após a morte. Física, segundo o Antigo Testamento, a natureza não é dividido. Podia conter tanto descanso quanto sofrimento para os ímpios. O Hades, em grego, conceito tradução grega de Sheol no Novo Testamento, também o reino dos mortos. Usa em passagens como a do rico e Lázaro, e essa que a gente leu. Conceito, a tradução grega de Sheol no Novo Testamento, também o reino dos mortos. Usa em passagens como a do rico e Lázaro, Hades, é o destino como um lugar de tormento para os ímpios antes do julgamento final, enquanto os justos vão para o seio de Abraão. Gená, o aramaico e grego, origem, o nome do vale de Imon, fora de Jerusalém, um local que queima o lixo, corpos de criminosos e onde sacrifícios pagãos ocorriam. Conceito usado por Jesus como uma metáfora para o inferno final, o lago de fogo, um lugar de destruição total, punição eterna para os ímpios após o julgamento, não sendo um lugar de tormento eterno na mesma dimensão, mas o resultado final da perdição. Para onde você quer ir?
Para o seio de Abraão? Ou para o inferno? Quem quer ir para o inferno? Levanta a mão. Ninguém aceita que quer ir para o inferno. Não é verdade? Não, eu quero ir. Mas a sua vida está te levando para lá. Não adianta, eu não ergui a mão, eu não vou. É a sua vida que vai dizer para onde que você vai. Quando você quer ir para uma cidade, o que você põe lá no GPS? Americana. Aonde que o GPS vai te levar? Americana. Se você põe lá, eu vou no Rio de Janeiro. Para onde que ele vai te levar? Rio de Janeiro. Se você põe o GPS para o céu, qual que é o GPS para levar você para o céu? Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, se você pôr no seu GPS, que é o seu coração e a sua mente, eu vou para o céu, vai te levar para o céu. Porque não adianta você... Quem quer ir para o inferno? Não ergui a mão, não. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir, né? Mas a sua vida te conduz para o céu? É aí que está o X da questão. É simplesmente isso. Para onde que você vai? Para onde eu vou? Muitas das vezes eu estou pregando aqui e tal, mas eu posso ir para o inferno. Por causa de um deslize meu. Por causa de um pecado. Nossa, ele pregava, ele está lá no céu. Tá no céu, sim. Tá, sei. Está no céu de fogo. E muitos vai ser assim. Prega, revela. Muitas das vezes até tem o dom de cura. Você vai lá, ele impõe a mão, cura no nome de Jesus. Mas vai para o inferno. Vai para o inferno. Que Deus usa quem Ele quer. A palavra fala. Ele usa quem Ele quer. Mas assim, Ele usando, é para salvar uma pessoa. Mas aí vai da sua condição de vida aqui na Terra, para ver se você também vai para o céu. Tem uma música que fala, eu não lembro qual é a música, mas fala, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Tudo é perda. Tudo é perda se não tem a ti. Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e a gente se perder? Então se perca junto com o mundo. Para de vir na igreja. Para de viver vida dupla. Para. Não precisa estar aqui tomando a ceia aqui. A internet, pessoal. O pessoal está lá. Vida amargurada. Sofrimento. Não tem vida com Deus. A hora que pega o celular, reganha os dentes. Aí tá tudo lá bonitão. Mas a hora que sai, só fachada. Existem crentes de fachada, pastores de fachada, obreiros de fachada, membros de fachada. Oh, glória a Deus, sai daqui, fica xingando o marido, xinga a esposa, bate no filho, fala um monte de coisa. Conheci gente que saía da igreja com a Bíblia, gravata, tudo bonitinho. Na esquina, ele abria a Bíblia, arrancava um baseadinho da Bíblia. Para quê? Para que você está fazendo isso? Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo e está fazendo o pastor muitas das vezes perder o tempo dele. Porque muitas das vezes ele está correndo atrás de você, você não quer nada com nada. Então deixa quem está te pastoreando, ou muitas das vezes um obreiro, ajudar outra pessoa. Deixa ela ajudar outra pessoa. Se você não quer nada com nada. Se eu não quero nada com nada. Para que ficar perturbando? Se você sabe para onde você quer ir, a sua vida te conduz. É simples.
Amém? Quero encerrar para não tomar muito tempo, mas a palavra é longa. Ia ser muita chicotada na minha costa, na sua, na do irmão, na quem vai ver. Mas o tempo é curto. Mas que a gente possa refletir no que a gente está fazendo da nossa vida. E o que a gente está deixando os nossos íntimos fazerem da vida deles. O Senhor falou para mim, você vai visitar fulano, você vai visitar ciclano, você vai visitar Bertano e vai falar de Cristo. E você vai chegar lá, você vai falar, se você não mudar, você vai para o inferno. Eu vou ter que ir lá e vou ter que falar. E assim você. Você vai ter que ir, vai ter que falar. Ah, mas o que você está falando? Só vim trazer um recado. Qualquer coisa você sabe no meu celular, ó, você me liga, a gente conversa. Ou você sabe onde é a igreja, ou você sabe onde tem uma igreja próxima. Eu já falei, eu não quero que parente nenhum meu venha na igreja. Não quero, não precisa vir. Não precisa. Desde que você busque a Jesus. Busque uma igreja que fale da palavra, que repreenda, que fale a verdade, que não queira só seu dízimo. Que tem igreja que enquanto está dizimando, isso é bom, depois que você para de dizimar, que você perdeu o serviço, ele, ó, não sei. É a verdade. É verdade. Você deu dízimo lá por 10 anos. Você perdeu o emprego, você está com uma água cortada, cadê o pastor para ir lá ajudar você? Então procure uma denominação, uma igreja, enfim, que seja uma que fale da palavra. Que tenha um pastor que te acolha. Quando você precisa de ajuda, ele ajuda. Precisa de qualquer coisa, ele está ali disposto a fazer. Mas desde que você também queira fazer. Eu assisti um filme uma vez, até a Tropa de Elite lá. Quem assistiu Tropa de Elite? Né? E o cara falava lá, eu queria as minhas férias, né? Aí o cara falava, você tem que me fazer rir para mim fazer você rir. O que ele falava nisso? Então você paga para mim para que eu possa te ajudar. Mas aqui não é assim. Quando tem Cristo, não é dessa forma. É você se ajuda para que eu possa te ajudar. Você tem que se ajudar. Não adianta eu estar ali falando, você não tem nada com nada. Falou para o seu irmão? Cutucou ele? Entrega na mão de Deus. Mas ore todo dia por ele. Não deixe de orar por ele. Ore todos os dias. Aí você encontrou de novo? Fala de novo para ele. E aí, irmão? O primo da Rosana, o Reginaldo, pastor, quanto ele me atormentou. Olha, eu vou falar para você. Eu estava lá na minha sogra, chegava, irmão, quando que você vai voltar para a igreja? Rosana lembra. Ah, então, ninguém, né? Eu fumava, bebia, usava droga. Aí ele encontrava de novo, ô irmão, não volte tarde, hein? Cuidado, hein? Você vai para o inferno. Ele falava para mim. Glória a Deus por ele estar falando. Não que minha esposa não falava. Mas muitas das vezes um de fora falando, a gente acaba dando mais ouvidos. Não é verdade? Mas não rejeite a palavra de Deus. Se tiver que falar, fale. Se você morrer assim, você vai para o inferno. Ah, mas prove para mim que eu vou para o inferno. Você tem fé, você acredita? Se você não acredita, não tem fé, então eu não posso fazer nada. A palavra está aqui, ó. Você acredita num livro de romance, mas não acredita na palavra.
Você acredita que o sapatinho da Cinderela é sapatinho de cristal? E não era. E não era. Quem está achando que é sapatinho de cristal até hoje está enganado. Eu também não sabia, mas há pouco tempo que eu fiquei sabendo. Não é verdade? Aí pesquisa lá para ver se o sapatinho era de cristal e você vai saber. Não é verdade? Então não se deixe enganar. Porque quando a vida te sacudir, o que você tiver dentro de você é o que você vai derramar. Amém? Vamos participar da mesa do Senhor. Que você possa, nesse momento, se você precisa pedir perdão para Deus, entra aí no seu íntimo, peça perdão. Se você precisa se perdoar, muitas das vezes você perdoa tantas pessoas e não se perdoa por algo que você fez. Se perdoe. Deixe Jesus entrar na sua vida. Muitas das vezes passamos por lutas, por coisas que a gente pensa em desistir. A gente quer parar. Lembra de Jesus. Se ele tivesse desistido da cruz, o que seria de nós? Se você desistir de orar por essa pessoa, o que vai ser dela? Não é para ficar atormentando a pessoa, mas coloca ela nos seus joelhos. Ora por ela. Uma hora Jesus vai tocar nela. Uma hora vai cair na real. Mas se você deparar com essa pessoa deitada num caixão e ela não quis, você fez a sua parte. Cada um fez a sua. Não vai ser cobrado de você. Porque você falou, você orou e você pregou. Mas a pessoa não quis. E a palavra de Deus, a gente não pode forçar a pessoa a querer. Amém? Glória a Deus. Pedir para a Rosana, evangelista Rosana, o diácono Fabiano. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Não impedimos ninguém de tomar a ceia, independente. Se você veio, o que a palavra fala? Examine-se a si mesmo
E então, coma e beba. Não é para você se examinar, achar um pecado, achar uma culpa, alguma coisa. Ah, eu estou assim, então não vou participar. Examine-se a si mesmo. Peça perdão, se arrependa e participa da ceia. Amém? Vou pedir para a Rosane estar consagrando os alimentos. Amém? Glória a Deus. Amém? Estamos em suas mãos e vamos consagrar em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos a Ti e consagramos esses elementos que representam o Teu corpo e o Teu sangue. E aqui, Senhor, nós renovamos a Ti, contigo, Senhor, a aliança que temos com o Senhor. Peço em nome de Jesus que cada um de nós, ao ingerirmos esses alimentos, que possamos receber força do Senhor, possamos receber um novo ânimo, um novo vigor, que nós possamos, Jesus querido, ser renovados na Tua presença, Senhor, na carne, na alma, no Espírito, que nós possamos, Jesus querido, firmar, Jesus querido, uma aliança sincera, verdadeira com o Senhor, e que em nome de Jesus, nós possamos, Jesus querido, firmar aqui, Jesus querido, esse pacto, essa conexão contigo, através desses elementos, anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha, e até que o Senhor venha, nós estaremos aqui, celebrando, Jesus querido, Deus, a morte e a ressurreição do Senhor, que nos trouxe vida e nos trouxe salvação. Consagrados estão esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Lembrando, irmãos, que nós adotamos agora os cálices que já estão prontos, eles vêm fechadinho, então você separa aí o pão do seu cálice, abre o seu cálice que ele está aí fechadinho, para você poder consumir a sua Santa Ceia, para você participar da Santa Ceia do Senhor, esperando uns pelos outros, para que nós possamos todos ceiar em comunhão. Amém? Então, separe o seu pão, o seu suco, participe e tenha o seu momento de oração e agradeça a Deus. Amém? Pode participar. Amém, queridos? Aleluia. Que bom podemos estar aqui e participar da ceia do Senhor. Mais um mês que Ele vai estar nos dando força, não para o nosso corpo, mas especialmente para a nossa alma, para que possamos estar com o nosso espírito fortalecido para mais um mês, para as dificuldades que vão vir, que não é porque a gente é crente, porque a gente não tem dificuldade, não tem coisas ruins que aconteçam, porque nós não somos super-heróis. Tudo pode acontecer. Mas se tudo de ruim que acontecer, a gente tiver Jesus conosco, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar uma saída para que possamos lidar com as situações. Amém? Então vamos passar para os dízimos e as ofertas. O diácono Fabiano vai estar colhendo em nome de Jesus. Quem não tem, tem o Pix na conta da igreja. Fique à vontade em nome de Jesus. Bora?
Bora? Glória a Deus, aleluia. Passa o Senhor, amém? Amém. Senhor Deus Pai, apresentamos a Ti, Senhor, esse título, isso que o Senhor quer se entregando, entregue na Tua casa, Senhor. Sabemos que o Senhor não precisa desse dinheiro, meu Pai, mas o Senhor tem o que precisa para manter as portas abertas, Senhor, para resgatar cada vez mais almas para a Tua presença, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um que dizimou e ofertou, meu Pai. Aquele que não pôde dizimar e ofertar, meu Pai, que o Senhor venha abençoá-lo da mesma maneira, meu Pai. Repreendemos, meu Pai, todo devorador, Senhor, que tem consumido o celeiro do seu servo, meu Pai. E repreendemos ele, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E todos nós venhamos prosperar na Tua presença, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai, e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Amém, queridos? Glória a Deus. Recadinhos. Alguém pode ver aí para mim quando é o último domingo desse mês? 25? Então, dia 25 é o nosso café com Deus, tá? Então, para você que vai participar conosco, o café com Deus vai ser às 9 horas da manhã? Às 9 horas da manhã, o último domingo do mês. Esse mês vai cair no dia 25. Então, estaremos aqui às 9 da manhã fazendo o culto. E à noite não teremos culto. Iremos fazer o culto nesse café com Deus, que vai ter um louvor, vai ter uma palavra, vai ter uma reflexão com todo mundo, né? Uma dúvida que você teve sobre a palavra, uma roda de conversa, né? Aí vamos estar participando do café com Deus. Você traz um café, um bolinho de chuva, enfim, café pode deixar que eu trago. Café, mas traz um bolinho de chuva, um bolinho de fubá, enfim, o que você puder. Se você não puder trazer nada, traga pelo menos o seu corpício e a tua alma para participar conosco. Amém? E vai ter para todo mundo, a gente divide o que a gente trazer. Uma bolachinha com sal, uma bolachinha de maisena. Amém? Mas a gente vai estar aqui fazendo esse café com Deus, participando da palavra, todo mundo, e depois a gente encerra, e daí à noite a gente não vai ter o culto. Né? Amém? Então, é para também não ficar muito corrido, que daí a gente tem que vir, né? Então, nesse último domingo, a gente vai fazer o culto na parte da manhã. Amém? Então, todo último domingo do mês vai ser dessa forma. Não teremos culto à noite por causa do café com Deus. Amém? Glória a Deus. Coisas que nós falhamos no ano de 2025, a gente vai começar a corrigir agora. Né? Orar pelos aniversariantes. Coisa que a gente estava deixando, passava batido, né? E temos aniversários seguidos aqui agora esse mês, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Maio não tem, né? É só maio que não tem. Tem, olha lá. Então tem. Então tem, precisa atualizar a lista aí. Né? Então eu quero chamar aqui na frente a Cris. E aí a Helena está dormindo. Mas nós vamos orar assim mesmo por ela. Né? Quero chamar a Rosana. Para que ela esteja fazendo essa oração. Amém? Você pode colocar-se em pé, para que nós possamos orar, nós possamos abençoar a vida dos nossos irmãos, que é uma alegria a gente poder sempre celebrar, né, uma data como esta. Então vamos orar, pedir para que Deus venha trazer a sua rica bênção sobre a Cris e também sobre a Helena, amém? Pai, nós estamos aqui nesta hora, Senhor, com alegria em nossos corações diante de Ti,
clamando, Jesus querido, pela bênção do Senhor sobre a vida da nossa diaconisa Cristiane e também, Senhor, sobre a vida da Helena. Que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar, Senhor, essa nova primavera, esse novo ciclo que se inicia sobre a vida delas. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha derramando muitas bênçãos, muita graça do Senhor. Que o Senhor venha trazendo frutos para que serem colhidos, Pai, frutos maduros, frutos no tempo certo. Que o Senhor venha trazendo, Jesus querido, ó Deus, toda sorte de bênção sobre a vida delas. Que o Senhor traga prosperidade, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga cada vez mais fé sobre o coração das suas filhas. E que em nome de Jesus, o Senhor continue sustentando elas nos seus caminhos. Que elas possam ser abençoadas. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe, Cris. Muitas primaveras, né? Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Quem vai embora abençoado? Possamos seguir à risca o que foi falado nessa noite. Amém? Para que possamos ir para o seio de Abraão. Porque o inferno não é lugar de nenhuma alma. De nenhuma. Mas tem aqueles que escolhem ir para lá. Aí a gente não pode impedir. Não é verdade? Então, mas a gente aconselha, prega a palavra e fala. Se a pessoa quer caminhar para lá, amém. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais este dia, por mais este culto, Pai querido, por ter falado comigo, por ter falado com o teu povo, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela ceia do Senhor, Pai, por ter participado de estar aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor possa visitar o Senhor onde quer que eles estejam, Pai. Tocando com o teu manto, Pai, tocando com o teu poder e o teu sangue, Pai querido, para que essa pessoa possa, meu Deus Jesus, ouvir a tua voz, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aconselhou, falou, Senhor, o que devemos fazer, Pai querido, e assim, Senhor Jesus, faremos, Pai. Muito obrigado, leva-nos de volta aos nossos lares em segurança, tirando, Senhor Jesus, todo o olho gordo, toda a inveja, todo empecilho, toda obra maligna de Satanás, nos livra de todo acidente, Pai querido, todo incidente, Pai querido, e que o Senhor possa nos proteger e nos guardar, Pai. Muito obrigado, Jesus, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para sempre. Todos que creem, digam amém. E aplaudam o Senhor em nome de Jesus.